Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por estar nos recebendo aí na sua casa, no seu trabalho, se você estiver no celular ou no computador. O importante é que a gente tenha um momento super importante. Um momento esse que foi construído há 20 anos atrás. Eu tive uma grande inspiração, inclusive, numa instituição que é a SPM. Estamos aqui com o nosso grande professor Romeu, onde a NetGlobe nasce com um propósito de trabalhar tecnologias que pudessem conectar pessoas. Foram 20 anos muito dedicados a trazer mais colaboração, trazer cultura digital para as pessoas. E quando isso tudo estava, de uma certa forma, caminhando dentro do seu curso normal, nós fomos impactados pela pandemia. Sim, a Live 50 CIOs é um projeto que veio da união de centenas de executivos. Executivos esses que têm um grande objetivo de ajudar na transformação digital das suas organizações, de trazer ainda mais insights aonde a tecnologia, aliado, obviamente, a pessoas, podem transformar o mundo. Este é o nosso grande objetivo do projeto Live 50 CIOs da NetGlobe. Tivemos, durante o ano de 2020 e o início de 2021, mais de 100 encontros dedicados ao tema de tecnologia favorecendo os negócios e as pessoas. Neste novo ciclo que nós estamos agora, nós temos claramente o desejo, a necessidade e, mais do que isso, a importância de nós sermos seres que se relacionam, que têm contatos não só virtuais, mostramos as nossas habilidades quanto a isso, mas a necessidade de termos relações, de voltarmos com formas de criação que o próprio ser humano traz dentro da sua característica. Então, queremos trabalhar nesses encontros que teremos, e hoje à noite em especial, um tema super importante, que é um tema onde nós falamos da retomada, mas a retomada dentro de uma característica de aprendizado, uma retomada ao trabalho de forma mais híbrida, aonde nós teremos, de uma forma responsável, a liberdade de poder se encaixar dentro, né, das várias políticas que teremos para que esse trabalho híbrido seja viabilizado e que traga devidamente os resultados esperados, tanto para as pessoas quanto para as organizações. Então, são com estes insights que nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nessa noite aqui conectados na NetGlobe Live 50 CIOs, e o meu muito obrigado, e o tema está lançado. Retomada híbrida ao trabalho, esse é o tema. Vamos então agora mostrar o nosso grande mosaico, onde nós vamos trazer os nossos grandes convidados dessa noite de hoje. Olha só que timaço que eu trago aqui, uma grande honra ter esses grandes amigos aqui, profissionais que se dedicam há anos a esse tema e a esse bate-papo que nós vamos ter nessa noite. Queria apresentar aqui os grandes amigos. Para quem não os conhece, gostaria de apresentar o José Sampaio, Head de TI da Tecnisa, líder da transformação digital, mais de 20 anos envolvido nesse mercado, empresas nacionais e internacionais. Guto, seja bem-vindo, obrigado, um prazer ter você mais uma vez aqui na Live 50 CIOs. Obrigado, Guto. Legal, Renato, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar batendo papo com vocês, compartilhando um pouquinho aí da nossa experiência, do que a gente vem vivendo. Vai ser um prazerzaço aqui trocar essa bola com vocês hoje aqui. Grande, Guto, obrigado. Romeu Bussarello, conselheiro consultivo da Tecnisa, um grande profissional, para quem não o conhece, eu conheço bem, um grande professor da SPM, um grande especialista nesse tema que nós vamos falar de transformação digital, de marketing, enfim, tudo aquilo que a gente envolve pessoas. Romeu, seja muito bem-vindo. Renato, muito obrigado por esse convite, é a segunda vez que eu estou aqui com você, é sempre um prazer dividir boas práticas com profissionais tão qualificados como os nossos três amigos, o Lúcio, o Thiago e o Guto. Muito bacana, Romeu, um grande prazer ter você novamente. Queria agradecer aqui também nosso grande amigo Lúcio Rodrigues. Lúcio, seja muito bem-vindo. O Lúcio é gerente de TI da Avery Dennison, com ampla formação na área e experiência em gestão de projetos e envolvimento de pessoas. Pessoas, sem dúvida alguma, é um grande ponto forte do Lúcio Rodrigues, com muita tecnologia. Lúcio, seja bem-vindo,
Muito bom ter você aqui. Legal, obrigado. Estou feliz de estar aqui, segunda vez também. É outra coincidência com meu amigo sem cabelo aí de cima, né? Espero que as semelhanças caminhem aqui, mas estou feliz aqui em contribuir e também aprender com todo mundo aqui. Muito obrigado, Lúcio. Tiago Pereira, queria dar as boas-vindas a você aqui também, CIO da Sinqia, empresa desenvolvedora de software, na qual é responsável pela infraestrutura, transformação digital, facilities, processos e também a parte de segurança da Sinqia. Muito obrigado, Tiago. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir e aprender muito com esse time aqui. Acho que tem muitas experiências para compartilhar. Muito bacana, será incrível. Olha só, quero voltar agora então com o Romeu, na ordem o Romeu Bussarello, depois o Guto. Nós temos falado muito que com criatividade as nossas empresas têm conseguido, sem dúvida alguma, se destacar, né, na contratação e tem aumentado muito, né, Romeu, essa disputa entre profissionais com talentos específicos. E é notório que o mercado está numa disputa muito importante para esses grandes talentos. Romeu, traz um pouquinho para nós qual é essa sua visão desse momento, essa visão híbrida, como reter essas pessoas e principalmente, né, como engajar essas pessoas dentro de um propósito importante. Romeu, queria pegar os seus primeiros insights. Muito bem. A conta da educação chegou. Sempre falamos de educação, né, mas não sentimos as dores, né, dessa questão da educação no país. A conta chegou. Definitivamente nós estamos enfrentando, eu vi isso em 2010, quando nós tivemos o primeiro grande apagão no Brasil, e agora definitivamente, apesar dos 14 milhões de desempregados, e aqui imagino que eu estou falando dentro de um recorte social de pessoas privilegiadas, né, não estou colocando os 14 milhões, estou falando de pessoas que, de alguma forma, tiveram uma jornada educacional razoável, têm as qualificações satisfatórias para estar no mercado. Hoje, os talentos precisam menos das organizações do que as organizações dos talentos. Qualquer empresa que você fala hoje de tecnologia no Brasil, qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de serviço, você vai observar que todas elas estão com pleno emprego. Né? Você tem aí uma busca desesperada por profissionais. Aliado a isso, nós temos hoje a questão da concorrência internacional para profissionais mais qualificados. Eu tinha um cientista de dados que trabalhou conosco por 8 anos, morava em Rolândia, no interior do Paraná, ganhava R$8.000 por mês. Em junho ele chegou para nós e falou o seguinte: muito obrigado, adorei trabalhar com vocês, foi uma experiência maravilhosa, mas eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa americana para ganhar $8.000 por mês. $8.000. Ou seja, vai ganhar R$42.000 por mês morando em Rolândia, uma cidade de 30, 40 mil habitantes próximo de Londrina. Ou seja, ele vai ser o rei de Rolândia ganhando R$40.000 no conforto da casa dele. E ele preferiu trabalhar para uma empresa americana ganhando em dólares. Então, sim, nós vamos ter aí uma inflação muito forte de pessoas, né? O que isso impacta, sobretudo, em empresas como nós e tantas outras que contratam esses profissionais ou contratam consultorias que vendem esses produtos, serviços, soluções mais sofisticadas, o que vai gerar uma inflação enorme do ponto de vista de mão de obra, de custos de consultorias, etc, etc. Pensando como executivo, eu tenho que ser muito sincero para quem está me ouvindo. Eu quero que o circo pegue fogo com gasolina de avião. Né? Quem optou pela carreira, como é o meu caso, que não sou empreendedor, eu sou um carreirista de raiz, um carreirista com mais de 40 anos de carreira, chegou o meu momento. Ou seja, como não tem talento, as empresas têm que remunerar mais, têm que dar seus retention plans, você não segura mais profissionais com 13 salários por ano, você é muito mais bem remunerado como professor, como palestrante, como mentor, como conselheiro, porque você tem dificuldade em encontrar esses profissionais. Resumindo, Karl Marx estava certo. Cada vez mais, o proletariado começa a tomar o poder em várias frentes. Agora, claro, para quem está nos ouvindo, nós temos que descer para esses 14 milhões de brasileiros. Nós temos que levar a educação cada vez mais próxima para essas pessoas, para que a gente não tenha esse hiato social, essa desigualdade social que vai se acentuar. O que vai acontecer?
no passado recente, você tinha que aprender para trabalhar. Hoje, você trabalha para aprender. Como assim, Buzarello? Todas as minhas turmas, os alunos chegam para mim e falam, Buzarello, eu toparia trabalhar de graça no Magazine Luiza, no PicPay, no Nubank, no Gympass, na Stones, no PagSeguro, no Facebook, no Google. Por quê? Porque muitas vezes as escolas tradicionais ensinam o que é certo. E você, no dia a dia, vai fazer o que dá certo. Nós estamos discutindo aqui no backstage, né, Renato, que possivelmente no médio prazo, você vai querer fazer um curso de inteligência artificial na Amazon, você vai querer fazer um curso de CX no Nubank, você vai querer fazer um curso de Big Data no Serasa, porque essas empresas vão ter profissionais que não necessariamente são formados pelo MEC. Por que as escolas têm dificuldades hoje em ter bons professores, professores inspiradores? Porque o MEC fala o seguinte, para você ter um curso, um professor no teu quadro, você tem que ter 70% deles, tem que ter o mestrado ou o doutorado. E às vezes um indivíduo tem um mestrado e um doutorado, mas não necessariamente ele é um bom professor, ele é um bom profissional, mas não tem a vocação de ensinar. Quando você vai nesses cursos que serão oferecidos cada vez mais em quantidade massiva por essas empresas, você vai encontrar muitas vezes professores que não têm formação universitária, mas são pessoas inspiradoras. Por quê? Vivemos num momento onde todos somos professores circunstanciais e aprendizes convictos. Quando você vai num curso regulado pelo MEC, você está lá por necessidade. Quando você vai fazer um curso de inteligência artificial no Magazine Luiza, no Nubank, no PicPay, na Amazon, qualquer uma dessas empresas, você está lá por curiosidade. Você está lá querendo aprender. Você não quer saber da nota, da participação, do trabalho de conclusão. Você está lá querendo aprender. Então, a iniciativa privada, inevitavelmente, vai ter que entrar pesado no mercado de educação. Porque todas as empresas médias serão escolas. Porque elas vão ter que formar os profissionais, coisa que as escolas não vão conseguir formar os profissionais na quantidade que o Brasil precisa. Nós temos bons profissionais no Brasil, temos, mas não temos na quantidade que um país com 210 milhões de brasileiros precisa, com mais de 10 milhões de CNPJs atuantes. Agora, pós-pandemia, da pandemia para cá, em média, nós estamos abrindo 787 e-commerces por dia no Brasil. 787 e-commerce. Todos eles precisam de profissionais com um mínimo de tecnologia, com um mínimo de letramento em números, em BIs, em análises, em redes sociais e tal. E não tem escola suficiente formando. Tá bom, tem cursos online, ok, tem os cursos online, mas muitas vezes o aluno precisa de uma conversa com o professor, ele precisa tirar uma dúvida, ele precisa de uma consultoria, ele precisa de uma explicação mais aprofundada. Os cursos online ajudam? Claro que ajudam. Né? Mas, quando você acha que tem respostas para tudo, vem o mercado e muda a pergunta. É simplesmente desesperador o que vem pela frente em termos de ausência de pessoas. Mas, por outro lado, só na pandemia foram abertas 127 edutechs. Cada uma delas resolvendo problemas específicos. Algumas especializadas em cursos da nova economia, algumas especializadas somente em cursos de programação, de desenvolvedores, enfim. O que menos falta hoje é edutechs e iniciativas para tentar reduzir esse gap de educação que nós temos no Brasil e que vai, pessoal, vai se aprofundar muito, muito. Porque a conta chegou. Né? A Amazon, agora em 2019, antes da pandemia, 2020, antes da pandemia, investiu em 2019 1 bilhão de dólares em reskilling para todos os seus funcionários. Porque eles estão avançando de forma tão intensa em novas tecnologias, novas metodologias de trabalho, que os funcionários não acompanham. E eles tiveram que formar uma escola interna, investir R$1 bilhão para dar reskilling a todas as pessoas. Aqui no Brasil nós temos o caso do iFood, que dá curso de inteligência artificial para todos os funcionários. Eu não sei o número, mas uma parcela majoritária dos funcionários do iFood, independente da área que trabalham, se é no financeiro, se é no marketing, se é recursos humanos, se é na área de logística, todos eles têm um curso de inteligência artificial para os seus colaboradores, porque todos, de alguma forma, terão que ter um letramento no assunto. Então, bem-vindos a esse novo mundo que se apresenta. Quando a gente fala nesse mundo de home office,
não podemos esquecer que apenas 9% da população economicamente ativa do Brasil hoje, estamos falando em aproximadamente 9 milhões de pessoas, trabalham em home office. 91% das pessoas têm que ir presencialmente. E mesmo que desses 9 milhões, eu acho que no retorno, boa parte vai voltar. Lembre-se, no mundo dos negócios, sobretudo quando se fala em trabalho híbrido, nós não podemos generalizar. Cada situação, cada pessoa tem um contexto. Cada pessoa tem uma situação. Ah, você fala, Guto trabalha na Tecnisa. Nós temos lá 2 diretores que vão todos os dias trabalhar na empresa. Porque fala, eu não quero trabalhar em casa, não gosto de trabalhar em casa, não tenho uma estrutura bacana, eu tenho filhos pequenos, eu tenho barulho, eu não consigo me concentrar, eu vou para a empresa. Né? E tem outros que, às vezes, não tem estrutura em casa, não tem um espaço adequado, não tem ergonomia, não tem um ar-condicionado que ele possa trabalhar com tranquilidade, não tem uma banda larga, e vai trabalhar na empresa. Né? Então, vai ter de tudo. Não dá para generalizar, pessoal. Não dá para generalizar. Tem setores e setores. Né? Quando você fala em marketing e inovação, qual é o principal insumo de quem trabalha com marketing, inovação e áreas correlatas? São as conversas inesperadas. Coisa que no home office você não tem. Quantas vezes, Guto, nós tivemos ideias inesperadas numa conversa de cafeteria, numa entrada de uma reunião, numa pós-reunião, ou num almoço num restaurante da Faria Lima, na região da Faria Lima. Porque essas conversas inesperadas, elas fazem muito sentido e são o combustível de pessoas que trabalham com intelecto. Se você faz uma tarefa repetitiva, talvez você tenha uma predisposição a falar o seguinte, então eu quero ficar 4 dias em casa. Mas quem trabalha como nós, com conversas inesperadas, né, você pode até fazer 1 ou 2 dias, mas não tem nada que substitua a conversa presencial. Então, pessoal, na volta vai ter de tudo. Eu imagino que o Lúcio, o Thiago também concordam. Nós vamos ter de tudo. Tem gente que vai voltar a trabalhar 5 dias a semana, tem alguns que vão querer ficar em casa, mas não dá para generalizar. E vai de setor a setor. E mais importante, pessoal, às vezes são as lideranças. Tem liderança que não consegue fazer uma gestão que não seja à vista. Ela quer ver o funcionário, ela quer fazer o controle. São lideranças e lideranças. Nem todo mundo tem cabeça de nova economia, cabeça de startup, né, na qual a hora útil é mais importante que a hora extra. Quando você fala em empresas mais constituídas da velha economia, ainda existe uma mentalidade que a hora extra é mais importante que hora útil. Aliado a isso, você tem um agravante muito grande, sobretudo em empresas constituídas. Quando você pega o pessoal da média gerência, a turma quer crescer, a turma quer se desenvolver. E é difícil, muitas vezes, você vender as suas competências trabalhando 100% do seu tempo numa câmara, fazendo conversas virtuais. Você precisa, muitas vezes, estar presencialmente para mostrar suas competências, a linguagem corporal, a tua competência cênica é diferente. Mesma coisa eu como professor. A minha competência cênica em sala de aula é infinitamente superior à minha competência cênica dando uma aula para, muitas vezes, 80, 90 alunos que estão com as câmaras fechadas. Então, eu estou dando uma aula aqui para zumbis. Então, a minha expressão corporal, a minha energia, a minha competência cênica é diferente de quando estou em sala de aula. Então, eu não acredito muito nessas generalizações em relação ao retorno. Vai ter de tudo. Mesmo dentro da empresa, vai ter de tudo. E não dá para categorizar por questões socioeconômicas, né, Guto? Quando a gente vê diretores indo para a empresa, é conforto, é forma de trabalho, às vezes o status de família com filhos pequenos, aula virtual, ausência de espaço, ausência de concentração, enfim, tem de tudo, mas eu acho que sim, as empresas minimamente terão que dar essa possibilidade do funcionário poder fazer o seu home office, né, sem que isso implique em problemas regulatórios para ele. Então, eu estou muito otimista em relação ao retorno, muitas oportunidades emergirão, muitas oportunidades. Eu hoje li uma matéria muito interessante da CNN, falando que 62% dos executivos e executivas americanas estão pensando em mudar de emprego agora após a pandemia. Ou seja, estão pensando em dar um bye-bye para suas respectivas empresas. Qual o principal motivo? Inabilidade das lideranças em gerenciar pessoas e, sobretudo, ter empatia
com os vários contextos que várias pessoas enfrentaram durante a pandemia. 62% estão pensando em mandar as suas empresas embora, demitir suas empresas, porque elas foram inábeis nesses quase 16 meses de período de pandemia. Então, turma, o descasamento de competências, ele é cada vez mais acentuado, sobretudo nas lideranças que não compreenderem também esses novos estilos de gerir e comandar pessoas, né? As pessoas não querem... Opa! Guiar é diferente de comandar. Acho que a gente te perdeu só um pouquinho, Romeu, mas se você quiser fechar, fique à vontade. Conseguimos pegar a sua ideia fundamental. Porque... Acho que a gente está com um probleminha técnico ali com o Romeu. Veja, o que nós estamos trazendo é exatamente isso, insights e entender que a liderança tem um papel extremamente importante para esse processo. Eu tenho conversado muito com executivos, principalmente nessa questão de reconvidar para essas interfaces com o escritório, ou seja, tendo essa habilidade, tendo essa história que nós precisamos recontar e principalmente sermos muito fiéis para que essa nova gestão dessa liderança ela tenha realmente galgado em cima dessas técnicas, né, de empatia, de você fazer uma gestão muito mais orientada, né, em confiança e principalmente entrega desses profissionais. José Sampaio, Guto, queria voltar um pouquinho com você fazendo aqui. Romeu, muito obrigado. Guto, você nos trouxe aqui na Tecnisa, nesse processo da retomada, muitos profissionais têm sido contratados dentro do modelo remoto, né? Mas entende-se muito, né, até pelo estilo e a cultura que a Tecnisa traz, que esse trabalho híbrido pega muito bem, né, Guto? Ou seja, ter o time engajado, mas sabendo que tem também uma estrutura, né, de cultura, de pessoas, que dá todo o alicerce. Como tem sido isso para vocês, Guto? Legal, Renato. Acho que foi um pouco do que o Romeu falou, né? Hoje em dia a gente vem tentando nos adequar a esse novo momento, essa nova realidade, né? Nós somos de um segmento que é um segmento ainda que é bem tradicional, a gente ainda segue um modelo, né? A gente está falando de um modelo ainda um pouco inovador para o mercado. Então, para o setor da construção, foi um grande desafio a gente partir para o modelo remoto no primeiro momento, né? O Romeu sabe aí o desafio que foi, a gente começou a rodar algumas organizações até em squads, fizemos uma squad do home office para ver como é que a gente ia lidar com isso. Foi um trabalho bem bacana, e dentro disso tinha a questão das contratações, que elas passaram a ser 100% remotas, né? Então, desde as entrevistas, troca de documentação, contratação, toda essa jornada, né? Essa jornada de trazer os candidatos, os novos colaboradores para dentro da Tecnisa, ela passou a ser totalmente remota. Foi um grande desafio, mas no momento a gente conseguiu realmente se adequar. Eu acho que a gente encontrou o nosso modelo. Então a gente vem fazendo isso tudo de forma remota, da forma mais segura possível, mas ao mesmo tempo a gente já vem caminhando para o modelo híbrido, né? É importante uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente não quer perder a nossa cultura, né? A gente talvez queira adequar um pouco a nossa cultura, mas a gente não quer perder a nossa cultura. É importante que eles se sintam parte de algo, né? Então a gente tem várias pessoas que entraram no meio da pandemia e pessoas que a gente às vezes agora está encontrando. A gente já abriu o escritório, a gente vem fazendo um rodízio, né? Então a gente tem algumas pessoas vêm em determinados dias da semana e você encontra essas pessoas aqui que são pessoas novas, que não tiveram oportunidade nem de conhecer o escritório no primeiro momento. Então elas olham para ele e falam assim: você que é fulano, você que é ciclano, e esse encontro é muito importante. É um pouco do que o Romeu falou, esse encontro no café, essa troca de informação dentro de reuniões, sala de reuniões, é de extrema importância. Gera novos negócios, geram soluções de problemas, gera relacionamento entre as pessoas. Então a gente não quer perder isso, apesar de querer manter também um pouco desse lado do remoto, de também ter essa flexibilidade no modelo de trabalho, mas ao mesmo tempo ter um certo equilíbrio. A gente entende que ficar 100% remoto não é o melhor modelo. Eu acho que todas as empresas já perceberam isso, né? Porque existia muito até aquela coisa de que Apple, Google, Facebook, vai todo mundo trabalhar remoto para sempre. Twitter chegou a fechar escritório em São Francisco e reabriu. Então eles viram assim: pô, calma aí, o modelo não é bem esse, né? Talvez se você deixar todo mundo remoto,
foi o que o Romeu falou, você vai estar falando ali com uma câmera o dia inteiro e como que isso evolui, né? Como é que você desenvolve um plano de carreira para um colaborador que entrou remoto, que não tem contato no dia a dia, que você muitas vezes acaba nem conhecendo ele pessoalmente. Então a gente acabou adequando um pouco isso, a gente vai partir para o modelo híbrido. Estamos agora, inclusive, nos ajeitando aqui, a gente já fez vários ajustes aí, o Romeu participou bastante disso aí aqui dentro da Tecnis, a gente acabou abrindo espaços, a gente não tem mais mesa fixa, criamos um espaço de colaboração para aproximar um pouco as pessoas, e a ideia é essa, é a gente conseguir trazer o melhor do mundo do remoto, do virtual, e também o melhor do mundo físico e ter uma mistura que forme esse modelo híbrido, que seja uma coisa saudável, e ao mesmo tempo extremamente produtiva, né? A gente sabe que é duro, né? Quando você fala, vamos voltar, a primeira preocupação que tem para quem, né, os amigos aqui, quem trabalha em São Paulo sabe que o grande desafio é o trânsito. É o que todo mundo já, meu Deus do céu, ter que enfrentar 1 hora, 2 horas de trânsito. Então talvez a gente vai ter que medir isso. Será que o melhor modelo tem o pessoal que já fala do modelo flexível, né? Que talvez não seja nem o híbrido, nem o remoto, nem o totalmente no escritório, talvez seja flexível, onde talvez você tenha uma flexibilidade maior de usar o escritório como um ponto de apoio, onde quando você tem uma reunião importante, você tem um momento onde precisa colaborar mais, você faz uso do escritório, mas não necessariamente você tem que estar lá às 9 da manhã e sair às 6 da tarde. Então também existe essa possibilidade. Eu acho que é um pouquinho do que você falou, Renato. Eu acho que conforme a gente vai caminhando nessa jornada, a gente vai aprender muita coisa. Né? E se a gente não se adequar, foi como o que a gente está conversando aqui. A gente já tem uma dificuldade enorme de encontrar talentos no mercado. E se você não se adequar a esses modelos, você não vai conseguir atrair ninguém. Os poucos que tem, você não vai trazer. Então, a dificuldade de você trazer grandes pessoas, grandes talentos, pessoas que mudem, transformem a sua empresa, se você não tiver um modelo que acomode esses talentos, a gente está perdido. Né? Então, e da mesma forma, um pouco do que o Romeu falou, essa questão da universidade corporativa, de você trazer isso para dentro da empresa. Outro dia eu estava vendo também uma entrevista do Elon Musk, que ele mesmo fala assim, hoje para aprender você não precisa de ir para a faculdade. Ele até fala, cara, faculdade você vai para se divertir. Para aprender, você tem milhões de opções, né? Desde trabalhar numa grande empresa, desde procurar conteúdo na internet, tem ótimos conteúdos, treinamentos oficiais de Google, Facebook, Amazon e por aí vai, e tudo disponível de graça, com possibilidade de criar laboratório e tudo mais. Então tem muita coisa bacana. Hoje, né, no nosso tempo aí, Romeu, talvez eu lembro quando eu comecei na área de tecnologia, eu comecei trabalhando em empresas de tecnologia, cara, eu tinha um problema, eu tinha que procurar livro, cara, ou CDs, né, acho que o pessoal lembra disso, CDs que tinham lá soluções de problemas, né, e hoje em dia está tudo muito na mão, assim, basta você escrever, você tem vídeos explicando, conteúdos, ótimos conteúdos também em YouTube, em grandes plataformas, então acho que a gente está a gente está num momento muito bacana. Para quem está entrando no mercado é um grande desafio, porque consumir isso tudo não é fácil. Né? A gente brinca, o Romeu fala bastante isso também. Na área de tecnologia sempre foi assim, na área de marketing se tornou assim, e todas as outras áreas estão indo para o mesmo caminho, medicina e tal. Você tem que estar aprendendo o tempo todo, estudando o tempo todo. O que você aprendeu hoje, para amanhã já não vale, você já pode descartar e começar de novo. Então, é um momento bem desafiador. Mas estamos seguindo, eu acho que a gente está numa jornada boa, a gente vai conseguir encontrar e adequar o nosso melhor modelo, a gente já tem um modelo para perseguir, mas eu ainda acho que vai ter alguns grandes ajustes aí, se a gente quer se manter competitivo no mercado. Muito bacana. Guto, veio uma pergunta aqui da Gil, a jornalista que nos acompanha, e ela fez uma pergunta um pouco mais incisiva, dizendo, Guto, você como um líder de tecnologia, quais tecnologias vocês já conseguiram entender que ajuda muito nessa pegada do híbrido, nessa pegada de ter o escritório como esse grande hub de encontro de pessoas? Ela faz uma pergunta aqui tentando nos instigar um pouco mais para a tecnologia. O que você acha que tem combinado bem, Guto? Olha, aqui no nosso caso, Renato, acho que assim, ferramentas de colaboração são imprescindíveis, né, hoje em dia, né, a gente faz uso aqui, dentro da Tecnis, a gente faz uso do Microsoft Teams, não só como uma ferramenta de bate-papo ou de vídeo, mas sim uma ferramenta de colaboração, fazendo uso de toda a capacidade que ela tem, da criação de equipes, gestão de atividades e por aí vai. Eu acho que essas ferramentas cada vez mais nos dão possibilidades de seguir um modelo de gestão ágil, um modelo de gestão remoto, inclusive, você acompanhar a jornada do colaborador mais de perto. Então, esse tipo de tecnologia está cada vez mais próximo da gente, está cada vez mais
o que é legal é que está cada vez mais normal para toda a companhia, né? No primeiro momento foi um baque, né? A gente aqui de tecnologia teve que fazer um trabalho bem forte de treinar as pessoas. A grande maioria das pessoas, elas só sabiam ali fazer um chat, até o vídeo era uma novidade para elas. Né? E hoje é o dia a dia das pessoas. Assim, é engraçado que hoje, quando as pessoas vêm para o escritório, elas se conectam com o remoto. Né? Então fica bem engraçado que é um desafio. Né? Hoje a gente acabou partindo muito aqui na Tecnis, até por esses fones monoauriculares aqui, para não ficar aquela gritaria no ambiente, né? Porque você escutar um pouco do que você está falando, porque às vezes começou a vir muita gente aqui com aqueles fones gamers e o cara põe aquilo e só escuta ele, né? E assim, aí vira, porque ele não está se auto-escutando, começa a falar alto. Exatamente. E vira 2, 3 em reunião. E é muito engraçado, que hoje você vê, assim, às vezes as pessoas dentro do escritório, em reuniões, 3, 4, um do lado do outro, em reuniões virtuais. Né, apesar de estarem próximas, porque tem alguém remoto, e aí acaba tendo essa conexão. E esse vai ser o modelo, né? Não tem muito do que a gente passar disso. Então, acho que essa foi legal, questão de plataforma, uso de câmeras, fones, a gente teve que ir se adequando a isso. Criamos salas de colaboração, salas de videoconferência também um pouquinho mais parrudas para fazer colaboração com mais pessoas. Então essas são as principais tecnologias, fora as ferramentas de gestão mesmo, né, que a gente vem utilizando, que eram até então desconhecidas pelo pessoal, principalmente quem não estava plugado na área de tecnologia. Né? O time de tecnologia acaba sempre fuçando, utilizando mais, mas hoje você vê, por exemplo, eu estava aqui com o gerente geral de obra fazendo uso do Miro, por exemplo, uma ferramenta de colaboração, está usando o Miro ali com uma certa já familiaridade com o produto, usando um planner para fazer gestão de tarefas, Kanban. Assim, caramba, gente, você começa a ver realmente o resto da companhia migrando para um modelo mais ágil, para um modelo mais colaborativo, usando ferramentas. Isso dá é uma sessão muito boa de você falar, pô, a gente está conseguindo seguir essa jornada e estamos realmente suportando esse time a chegar lá. Eu acho que esse que é o grande resultado disso. Essas são as principais ferramentas que a gente vem aí utilizando aqui dentro da companhia, que vem ajudando bastante, e é o que manteve, né? Eu acho que não tem nada que a gente tinha que entregar que não foi entregue porque nós estávamos remotos. Eu acho que o que se perde um pouco realmente é essa troca mais rápida de informação, de estar perto, esse calor humano, de talvez tomar decisões talvez um pouco mais rápidas, mas o que tínhamos para ser entregue, o que tínhamos para fazer, está sendo feito. Né? Não tem nada que parou, né? Não paramos venda, não paramos construção, não paramos nada, foi tudo, seguiu apesar dessa pandemia aí que acabou nos pegando. Né? Muito legal, olha só que riqueza de detalhes que o Romeu e o Guto nos trouxeram. Olha só, uma empresa global, a Avery Dennison, vai nos trazer agora insights muito interessantes. Lúcio, queria te convidar agora, Lúcio Rodrigues, muito obrigado. Na Avery Dennison, Lúcio, nós temos visto que vocês têm se organizado de uma forma globalmente para poder passar por esse grande desafio que vai ser o híbrido. Você estava me explicando um pouco, Lúcio, que tem ali um pouco daquele perfil dos profissionais que demandam 100%, né, de um trabalho remoto, aquele grupo que se encaixa muito bem no híbrido e talvez, né, necessariamente, o público presencial. Lúcio, como que vocês têm se organizado na Avery Dennison e como que o escritório, né, também tem se preparado para tudo isso? Lúcio, seja bem-vindo. Legal. Não, acho que a gente está bem alinhado aqui, concordo com o que o Romeu falou, que vai ter de tudo, né, vai ter, a Avery é uma indústria, né, a gente está dentro de um parque industrial, a gente tem o nosso terreno, os lugares estão lá, a gente poderia receber todo mundo de volta, né, mas também a Avery tem uma pegada de inovação, né, a gente quer entender, né, se as pessoas, as necessidades, a gente aprendeu uma nova cultura, né, a gente conseguiu provar que a gente consegue ser produtivo, a gente conseguiu provar que a gente consegue interagir entre a gente, se organizar nos horários, colocar flexibilidade também, né, na agenda, a gente aprendeu a trabalhar desse jeito, mas a gente quer entender, e para a gente entender, a gente dividiu em 3 grupos, né, o grupo que vai estar 100% presencial, né, o pessoal de fábrica. A Avery foi considerada uma empresa essencial durante a pandemia, então a gente não parou nenhum momento, o pessoal de fábrica foi todo o tempo lá. A questão da segurança é muito importante para a gente, então até para proteger o pessoal de fábrica, as pessoas foram, assim, solicitadas a ficar em home office o mais possível, né, para proteger essas pessoas.
Vão ter as pessoas que vão ser 100% remotas, né? A gente já teve também algumas contratações que a gente fez, até para promover a diversidade, né? A gente contratou gente de Curitiba para trabalhar no nosso time, outras áreas está trazendo gente de outros estados que antes a gente nem abria muito por considerar que ia ser difícil a locomoção aqui para a nossa região. Está sendo uma experiência muito boa, né? E tem as pessoas que são híbridas, né? Que vão trabalhar parte do tempo em home office, parte do tempo no escritório. E aí, também foi falado aqui, né? Tem a questão do líder, né? O líder tem que ter uma sensibilidade, né? O líder tem que entender também se a pessoa está funcionando bem remoto, se ela funciona melhor presencial, qual que é o balanço que a gente precisa fazer. É um skill, né? É uma nuance que a gente precisa aprender. Eu posso citar o meu caso, eu estava muito confortável, muito tempo home office, né? Quando eu pude voltar para o escritório, que eu acordei um pouco mais cedo, pensando no traslado que eu ia fazer de carro, que eu liguei meu carro, que eu peguei a estrada para ir para a empresa, eu entrei num estado assim de alegria, né? De um ritual novo, né? Depois de tanto tempo. Eu entrei num momento assim tão bom que eu não percebi, eu levei uma multa na estrada, eu não percebi, eu sabia exatamente onde estava o radar, eu esqueci, eu passei, quando eu vi, estava em cima do radar, não deu tempo de eu controlar a situação. E foi muito bom, né, eu estar no escritório, eu senti que estava me fazendo falta essa conversa do café, né, olhar para as pessoas, ver que tem um departamento que está todo lotado de coisa para fazer, está super ativo, outras pessoas estão mais abertas. A questão do refeitório, para mim, está ruim ainda, é uma coisa que eu não consigo me acostumar, né? Todas aquelas proteções de acrílico para tudo quanto é lado, isso realmente é uma coisa que precisa melhorar, né? E vai melhorar a partir do momento que o número de pessoas vacinadas com a segunda dose chegue num patamar que a gente possa abrir mão dessas proteções, né? Claro, isso aí vai ser bem estudado antes disso acontecer, né? Mas a gente precisa entender como esses times, nessas necessidades desses três times funcionam, né, nessas interações. A gente precisa pensar, a Avery também está muito preocupada com o bem-estar, né, sabe que não está fazendo bem para as pessoas ficar todo o tempo reunião grudada com reunião, a gente diminuiu as reuniões de 1 hora para 50 minutos, as de meia hora para 25 minutos, aqueles 10 minutos que está sobrando, alguém vai lá e está colocando reunião de 10 minutos, quer dizer, a gente não precisa melhorar isso aí, mas acho que é bem importante, eu acho que a gente está criando uma cultura nova, eu acho que está sendo interessante, eu também sou bem otimista com o futuro, acho que foi interessante a gente ter a oportunidade de acomodar algumas necessidades, como o Guto falou, né? Foi muito legal ver, por exemplo, um recurso do meu time que ficou super feliz porque ele pôde voltar para Minas e ficar perto da mãe, que já tinha idade, que ele estava sempre preocupado e no final de semana ele ia lá visitar e agora ele pode ficar perto da mãe, tomar os cuidados, usar essa flexibilidade também para acomodar isso. E a produtividade, claro, aumentou, né? Toda essa satisfação, ele reconhecendo, né, que a gente fez uma coisa boa, isso volta para a gente em forma de produtividade, de engajamento, coisas que são importantes. Com relação à tecnologia, eu acho que agora a gente começa a integrar esses times, né? A gente conseguiu ir para casa, a gente consegue usar o Zoom, mas a gente agora está querendo coisas novas, né? Outras maneiras de interagir. E a gente começa a pensar em quais são as novidades, né? O que a gente pode trazer, quais são toda reunião que a gente fizer, a gente vai ter que pensar que alguém vai entrar remoto, então tem questões de som, vídeo, tem questão de interação, como é que a gente tudo isso, né? E aí ainda bem que a gente tem os experts, né? Como o Renato, como a NetGlobe, que a gente pode ter as ideias, jogar para eles os desafios e eles que acomodem também com a tecnologia que eles são os especialistas para a gente, né? Então acho que a gente está indo nessa direção e para a gente, apesar da pandemia ter sido uma coisa ruim, para o nosso time, eu acho que foi uma coisa que tem esse lado positivo, esse legado positivo da gente poder ter uma flexibilidade maior, ter talvez um conforto, acomodar algumas necessidades e aumentar a nossa produtividade.
Tá aí, Lúcio, que bacana. Olha, esse momento seu, indo para o escritório, com essa sensação nostálgica, eu já vivenciei isso também, Lúcio. Eu sei exatamente o que você está dizendo. E, pessoal, vocês estão vendo, não tem uma receita de bolo, o Romeu não passou aqui uma receita de bolo, nem o Guto, nem o Lúcio. Nós vamos ouvir um pouquinho do Thiago, mas o importante é dar o peso importante para esse tema, né? E acomodar de uma forma muito exclusiva cada uma dessas realidades individuais que nós trazemos conosco. Então, fica aí a dica, muito bacana. Queria agora, então, passar com o Thiago Pereira. Thiago, a gente tem hoje, sem dúvida alguma, dentro das empresas de tecnologia, uma cultura já bastante estabelecida para o trabalho remoto, para o trabalho híbrido. O que tem mudado para vocês dentro dessa perspectiva nova, né, Thiago? Uma empresa de IT, fica mais fácil nós conseguimos trabalhar cada um desses resultados. Mas traga para nós, como tem sido aí para você na Sinqia? Boa noite. Bom, forçando um pouquinho o que vocês falaram, gente, não existe, a visão nossa, que não existe um plano único que vai atender todas as empresas. Um ponto, voltando um pouquinho, só explicando como é que a Sinqia estava, lá em 2019 nós mudamos, assim, quem não lembra da Sinqia no passado é porque ela não existia, era a Senior Solution Systems. Então a gente renomeou a empresa para a Sinqia, é uma empresa de bolsa, então a gente já é um impacto grande, mas não foi só uma troca de nome. Nós escolhemos por mudar toda a cultura da empresa. Então, nós redefinimos valores, cultura, e mudamos, inclusive, o ambiente físico. Então, nesse momento que a gente tomou a decisão de dar à luz a Sinqia, a gente tomou a decisão de mudar toda a forma de trabalho. Então, por exemplo, nesse momento, a gente migrou 100% para a cloud pública. Hoje a gente não tem mais data center, estamos 100% cloud pública. Começamos a entender que o escritório não é mais importante para a empresa, o importante são as pessoas. O escritório, como os colegas já falaram, é um ambiente de colaboração, um ambiente de criatividade. Poxa, então tem que ser gostoso ir para o escritório. Então já criamos escritórios padronizados em todas as cidades, criamos escritórios onde a conectividade era o principal. Então o escritório, todo mundo pergunta, como é que é esse escritório? Meu escritório é uma house. Você chega, tem internet, tem café e tem pessoas para conversar, é isso. O que precisa mais do que isso? O resto é tudo no seu computador. E aí não importa onde que você está, é o Anywhere Office. Poxa, você está na sua casa, você está no escritório, você está na Starbucks, você vai almoçar com alguém, poxa, eu vou para a empresa tal, vou trabalhar de lá. Fica à vontade, a gente é isso. A gente queria fornecer essa experiência para os profissionais. Então, no momento que chegou a pandemia, eu lembro que no primeiro momento, eu falei, e aí, temos que ir para casa. Eu falei, mas qual que é a diferença? E aí uma coisa que eu queria comentar, nós já tínhamos na empresa um modelo flex, que a gente chamava de flex, mas é o híbrido hoje, que a gente já permitia que todos os funcionários seguiram algumas regras, trabalhassem um dia da semana e a gente estava implementando o segundo. Ou seja, a gente já tinha toda a estrutura para as pessoas trabalharem em casa. Qual que é a diferença? As pessoas não estavam trabalhando 100% em casa o tempo todo. E aí nós tivemos que nos adaptar. Mas isso foi natural para a gente. Então, poxa, pessoal, é só ir para casa, do jeito que vocês já fazem nos dias que vocês ficam em casa. Vai para casa, trabalha de casa e assim por diante. Poxa, mas o gestor está acostumado a trabalhar 3 dias com a pessoa ali, tudo bem, 2 dias estão de casa. Ok, então a gente teve que evoluir muito mais os soft skills do que a tecnologia. A tecnologia já teve. E surgiram pontos novos. Então, assim, o que a gente aprendeu com o Covid e o que a gente evoluiu? Poxa, segurança da informação. É um ponto que nós vimos aí que após o Covid, eu falo assim, se a transformação digital ela foi importante, acelerou muito, a parte de segurança evoluiu muito, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê a quantidade de ataques, tem ataques que tem hoje no mercado, tivemos o caso da Renner semana passada, e a gente aprendeu muito, evoluiu muito. Então nós entendemos que apesar da gente estar trabalhando com as pessoas remotas, mesmo antes da pandemia, nós não estávamos prontos para isso da forma adequada. Então nós tivemos que nos adaptar muito da segurança da informação, muito da questão de soft skills, principalmente de liderança. Como é que você tem agora a liderança? Poxa, tem pessoas, hoje 50% das pessoas na empresa nunca pisaram nos escritórios. E o gestor, muitas vezes, a maioria das vezes, não conhece essas pessoas. Porque são pessoas que ele só conhece do bate-papo, mas não teve a oportunidade de tomar um café, de almoçar, de trocar uma experiência. E eles reclamam hoje com a gente que sente falta, não só os gestores, mas os próprios funcionários. Poxa, seria bom ir no escritório, seria bom conviver, ter essa experiência. Então, nós aprendemos que trabalhar de casa é legal, é muito bom,
mas o contato também ele é importante, por tudo que a gente já comentou aqui, por a gente ter a troca de experiência, ter essa questão de crescimento, ter essa questão de você entender como a outra pessoa trabalha e poder se espelhar e usar aquilo para você melhorar cada dia no seu processo de desenvolvimento. Então, é muito importante ter as pessoas do escritório. E um ponto que eu comentei no início é a questão cultural. Eu acho que existem empresas e empresas. Então, assim, eu vou citar um exemplo da grande empresa, a Apple, que eu vendo alguns documentários deles, algumas informações, eles têm bem claro no ambiente deles que ela foi criada para ter as pessoas presenciais. Steve Jobs, quando criou a Apple, falou assim, o escritório é o local de criação, eu preciso das pessoas aqui. Essa é uma questão cultural. Não é que a Apple está errada ou está certa, é uma questão de cultura da Apple. E aí, para você trabalhar numa Apple, você tem que entender que isso é importante para você. A pesquisa realizada agora, se eu não me engano, foi em setembro, pela Google, 62% dos funcionários falaram que sente falta de estar no escritório. Não o tempo todo, mas que estejam no escritório alguns dias da semana para a troca de experiência, para ter criatividade, que é uma cultura Google. E cada empresa tem essa cultura. O que é importante para a gente nesse momento? Qual que é a sua cultura? Como é que ela funciona? Como é que você precisa tratar? Você precisa entender a sua cultura para desenhar o modelo de trabalho que você vai ter. E não é fácil fazer isso, porque durante a pandemia nós tivemos que mudar a cultura. E agora a gente tem que readaptar a cultura e entender qual que é a nova cultura da empresa. Então, como a gente vai trabalhar daí para frente para definir como nós vamos trabalhar no novo modelo de trabalho. No caso da Sinqia, o nosso modelo continua sendo o híbrido, talvez muito melhor, muito mais agressivo, vamos dizer assim, mais dias e mais flexibilidade que a gente tinha no passado, mas a gente ainda quer exercitar com as pessoas de terem a presença ali, de conversarem. Mesmo a gente que contratou pessoas, e tecnologia tem essa vantagem, contratou pessoas do Brasil inteiro, a gente tem funcionários de todos os cantos do Brasil, a gente quer que as pessoas venham para o escritório e participem com a gente, convivam com a gente e tenham esse contato pessoal em alguns momentos. Mas a gente está disposto a achar um meio termo que seja bom para todos lá, seja bom para a empresa, seja bom para a cultura da empresa e seja bom para o funcionário também. Então, esse é o grande desafio nosso. Um outro ponto que a gente aprendeu também, que até foi citado um exemplo aqui do Twitter, que fechou o escritório em abril, por que a gente precisa tomar uma decisão rápida? E essa é uma decisão da Sinqia. Eu acho que cada empresa tem o seu momento, tem as suas avaliações para fazer, mas no caso da Sinqia, poxa, está funcionando? Tá. Por que eu preciso tomar decisão rápida? Só porque todo mundo do mercado está tomando decisão? Não. Vamos entender, vamos experimentar agilidade. A gente é uma empresa ágil em todos os sentidos. Por que não trabalhar agilidade aqui? Vamos fazer aquele MVP, vamos testar, vamos pegar feedback, vamos evoluir o processo, vamos para o segundo passo e assim por diante. Como é que tudo que a gente aprendeu na pandemia, vamos aproveitar todo esse aprendizado agora e colocar em prática em várias situações? Como é que no dia a dia a gente vai melhorando a cada dia se a gente se tornar uma empresa melhor, nos adaptando para tudo que está acontecendo no mercado? Porque ainda vai mudar. A gente acha que já mudou, não. Estamos em transformação. E outra coisa que nós aprendemos, as transformações vão acontecer muito mais rápido daqui para frente. Poxa, quem garante que daqui a 2 anos a gente não tem 2, 3 pandemias ao mesmo tempo? A gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto para trabalhar da forma que for melhor da empresa para aquele momento, nos adaptarmos rápido ao cenário atual. Então é isso, assim, poxa, vamos pensar o que é cada empresa, analisar sua cultura, analisar o que é bom para a empresa, mas levando em consideração também que você tem, no caso nosso, por exemplo, o maior ativo são as pessoas. Poxa, como é que a gente consegue engajar as pessoas, ter um conceito de cultura ali, ter um conceito de time, fazer esse time crescer, porque essas pessoas são as lideranças do futuro, são a empresa do futuro, e ao mesmo tempo a gente ter toda a flexibilidade, todos esses pontos que a gente ganhou na vida, poder trabalhar, ter contato com a família, poder ganhar muito mais tempo, não tendo que enfrentar trânsito, viagens é um outro ponto sensacional que mudou. E assim, esses dias a gente estava conversando no conjunto de CIOs também. Poxa, a gente acredita que daqui a 1 ano, acabando a pandemia, todo mundo vacinado, tudo ok, vai voltar ao nível de viagens que existia no passado? Eu não acredito que nunca mais volte. Poxa, antigamente eu saía daqui para ir para Brasília para fazer uma reunião de 1 hora e voltava, e perdia meu dia inteiro. Será que eu vou precisar fazer isso daqui 1 ano? Eu não acredito que isso volte mais. Poxa, uma reunião de 1 hora? Hoje a gente consegue fazer isso tudo remoto, todo mundo já aceita, todo mundo tem tecnologia, sabe como funciona. Então, acho que nós aprendemos muito, evoluímos bastante, a gente já achava que estava pronto, nos adaptamos, mas a gente tem muito mais para aprender. Mas agora, eu acho que a gente está no momento mais tranquilo, que é o momento da volta. Então, assim, a gente pode fazer com calma, avaliar, testar, errar, aprender, pegar feedback e evoluir para um modelo melhor que seja bom para todos os lados.
Que bacana, Thiago. Olha só, grandes insights. Queria te agradecer, o Thiago Pereira, agradecer ao Lúcio, ao Guto e ao Romeu, porque agora chegou um momento super diferente. Será que vocês estão ligados aí no momento que nós estamos agora? É o nosso momento, fique ligado, um momento super divertido da nossa live, para a gente conhecer um pouco daqueles vídeos que mais viralizaram na internet, fazendo uma alusão realmente ao trabalho home office, ao trabalho híbrido, voltando. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Acompanha aí os meus grandes convidados também. Vamos dar uma olhada nesse momento, fique ligado. Solta aí o vídeo, fique ligado então, momento super bacana. Olha só, esse vídeo circulou muito, porque ele é um vídeo da Apple, e que mostra para nós um pouco de como que cada um de nós tivemos que nos preparar, né? Momentos inusitados acontecem e esse vídeo é super divertido porque ele mostra um pouco da capacidade que nós temos de nos habitar, de nos adaptar a tudo isso. Basicamente o que a gente tem dito é, quando buscarmos o trabalho de convidar novamente os profissionais para o escritório, vamos fazer isso dentro, né, de uma habilidade bacana, dentro de uma visão de gestão bastante cuidadosa, e é isso que a gente tem visto que tá difícil compartilhar um pouco, né? Quem que não se viu ainda numa situação como essa que nós estamos vivendo aqui, uma loucura, foi muito bacana, a tecnologia nos ajudou muito. Mas para aí, dá uma paradinha aqui, calma aí. Nós sabemos que a tecnologia funcionou, nós sabemos que nós de TI ficamos muito orgulhosos de conseguir colocar o nosso pessoal para trabalhar, só que nós entendemos que agora, no momento de retomada, onde nós estamos querendo nos preparar como líderes, conscientes, para fazer uma gestão muito mais com proximidade, humanizada, nós entendemos também que os locais de trabalho, os locais de encontro de pessoas vão ser fundamentais para que essas trocas aconteçam de uma forma bacana. Essa segunda parte do vídeo agora mostra um pouquinho o que tem já disponível, que está vindo aí. Solta aí, vamos ver um pouquinho mais esse vídeo, vamos interagir com ele. Que vontade que eu estou, né, sem dúvida alguma, de fazer reuniões mais leves, não necessariamente olhar para a tela. Tá aí alguns insights, né, de alguns modelos da retomada híbrida que tem se mostrado bastante legal. Tudo integrado, né? Tem que integrar com o Teams, com o Zoom, com o Webex, com o Google, ou seja, com as ferramentas que permearam conosco durante todo esse período. Tá aí algumas inspirações, são vídeos que têm rodado a internet aí e mostrando, sem dúvida alguma, que para uma boa volta ao trabalho híbrido, eu tenho sim que cuidar de alguns detalhes e a tecnologia, sem dúvida alguma, vai ser a resposta para boa parte disso. Uma dessas tecnologias que tem se consagrado, talvez a colaboração por vídeo já seja algo muito rotineiro, a preparação desses espaços, sem dúvida alguma, é organizar como que esses espaços serão compartilhados, reservados, o check-in de tudo isso, ou seja, criar o workplace realmente dialogando de forma híbrida, né? Ou seja, eu estando nele ou fora, eu tenho acessibilidades que podem facilitar tudo isso. Então, fique ligado, são novidades que nós temos que estão vindo aí para ajudar esse momento híbrido. Voltando agora então com os nossos convidados, queria aqui mais do que agradecer, né? Reforçar a mensagem tão importante que o Romeu nos trouxe. É um momento áureo, é um momento que nós profissionais temos que nos valorizar, né, Romeu, como profissionais, como capazes que somos. Eu acho que nós vamos viver um momento incrível para aqueles profissionais que realmente acreditam que esse modelo vai trazer grandes ganhos, sejam para as nossas carreiras ou seja também para as nossas companhias.